Nessa segunda parte, nós vamos analisar um pouco mais perto a situação da geopolítica atual, as mudanças que ocorreram desde então e os próprios problemas desse conceito de desenvolvimento sustentável. Então, esse conceito ele abrange um amplo espectro de ideias que apontam para a necessidade de mudanças econômicas bastante profundas e globais, que sejam baseadas numa realidade de um planeta cujos recursos, obviamente, estão finitos. Então, o ideário do desenvolvimento sustentável criou em torno de si um grande e complexo movimento global, composto de organizações da sociedade civil, partidos políticos, ONGs, representantes de governos, praticamente de todos os países do mundo. E esse movimento tinha basicamente duas exigências. A primeira era diminuir o elevadíssimo nível de consumo e de exploração dos recursos naturais pelos países ricos. E garantir que os países pobres, ou na época se chamavam países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, ou os países do terceiro mundo, etc. Tinha várias formas de chamar esses países, que esses países também possam se industrializar sem os mesmos padrões de consumo e o mesmo nível de agressão à natureza que ocorreu nos países industrializados. Então, em princípio, tratava-se ou trata-se de uma visão humanística do mundo que percebe que a humanidade precisa de um tratamento mais consciente dos seus recursos naturais do planeta que são disponíveis e uma distribuição mais justa dessas riquezas extraídas para poder garantir um futuro melhor para as próximas gerações em todas as partes do planeta. Então, baseado nesta visão, nós assistimos a 3 grandes conferências mundiais sobre o desenvolvimento sustentável. A primeira conferência foi a famosa Conferência do Rio 92, também chamada Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, onde participaram 172 países e centenas de ONGs e representantes de sociedade civil de vários países do mundo. Então, o resultado foram acordos sobre o desenvolvimento da economia global e sobre o meio ambiente. Os principais acordos foram a chamada Agenda 21, depois os princípios para a administração sustentável das florestas e a Convenção da Biodiversidade e a Convenção sobre o Clima. A segunda grande cúpula mundial, justamente 10 anos mais tarde, em 2002, a chamada Rio+10, e também às vezes chamada Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de Johannesburgo, na África do Sul, onde participaram 189 países, e o resultado foi que os países afirmaram mais uma vez os seus acordos sobre o desenvolvimento sustentável e criaram um acordo sobre os objetivos do desenvolvimento do milênio. Esses foram uma série de objetivos que foram proclamados 2 anos antes pela ONU e foram ratificados nessa reunião de Rio+10. E, finalmente, a Rio+20, ou também chamada Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, com 193 representantes de países, e um documento final foi assinado, chamado O Futuro que Queremos, onde, mais uma vez, todos os compromissos anteriores foram, de alguma forma, confirmados e assinados entre os países.
Acontece que já na Rio+10 surgem críticas severas sobre a falta de comprometimento e compromissos, sobre a falta de clareza, sobre a falta de objetividades das metas concretas que realmente possam garantir uma redução de poluentes, a preservação dos recursos naturais e, sobretudo, foi criticado que os acordos e os convênios internacionais assinados dificilmente estão sendo colocados em prática. Então, essas críticas cresceram consideravelmente desde essa época. A razão é muito simples. É porque, apesar das grandes conferências internacionais, os acordos assinados pela grande maioria dos países e os esforços que são feitos para montar esses acordos, a economia global se desenvolveu basicamente em direções opostas. Finalmente, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que foram acordados em 2002, tanto como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030, que estão em discussão atualmente, são basicamente utopias, sem perspectivas reais de serem realizados a médio prazo. Inclusive, há atualmente estudos em curso aqui na América do Sul, por exemplo, nos países amazônicos, onde se tenta verificar até que ponto realmente alguns dos objetivos do desenvolvimento para 2030 estão sendo colocados em prática. E o resultado é meio decepcionante. Finalmente, tem uma pergunta: por que a imensa quantidade de publicações, livros, pesquisas, projetos produzidos no mundo inteiro, justamente para desenvolver estratégias de desenvolvimento sustentável, sistemas de indicadores e possíveis caminhos para desenhar um mundo mais sustentável, surtiram tão poucos efeitos efetivamente palpáveis e sustentáveis, portanto? Isso é uma outra pergunta importante que a gente precisa responder. E, finalmente, tem um outro aspecto que se mostrou muito claramente, que o conceito e as palavras sustentabilidade e desenvolvimento sustentável hoje são massivamente usadas e sofreram uma drástica inflação de conteúdo e de sentido, porque, no final das contas, tudo pode ser chamado de desenvolvimento sustentável, porque não tem nenhuma ciência ou nenhuma teoria, de fato, que sustenta esse ideário e essa utopia necessária, como eu gostaria de chamar isso, para poder sentar a discussão sobre uma base mais sólida e cientificamente mais firme. Só dessa forma, imagino que nós podemos efetivamente avançar na construção de um mundo mais sustentável. Como nós já mostramos no primeiro vídeo, o que o movimento para um desenvolvimento sustentável efetivamente criticou foi o caráter dessa sociedade de consumo, esse modelo econômico de consumo, que na realidade onde o motor principal era consumir em quantidade e velocidade crescente. Como isso implica, evidentemente, a necessidade de um crescimento permanente do PIB, produzir para a obsolência, aumento constante do uso dos recursos naturais e da intensidade material das economias, um aumento constante da necessidade energética e do consumo energético das nações, e, finalmente, um aumento drástico de resíduos sólidos, líquidos, impactos ambientais, poluições dos recursos hídricos, solos, atmosfera, etc., que todo mundo sabe. Então, isso é digamos assim, o principal alvo das críticas desse movimento a favor de um mundo e um desenvolvimento sustentável. Então,
para poder sustentar uma economia de consumo, uma sociedade de consumo, você precisa, portanto, um setor produtivo muito pujante, que consegue continuamente aperfeiçoar tecnologicamente sua produtividade, modernizar, expandir e diversificar sua produção para um mercado de consumo que também tem que acompanhar essa expansão e tem que acompanhar essa capacidade de consumo. Então, um mercado de consumo, portanto, ou seja, uma sociedade com capacidade de consumir também em quantidade crescente. Os únicos lugares do mundo onde isso foi possível eram, historicamente, nos Estados Unidos, devido a uma série de fatores históricos, que não vamos entrar aqui em detalhe, e os países social-democratas da Europa, onde a reconstrução econômica, especialmente da Alemanha, depois da guerra, foi obra de uma classe trabalhadora muito bem organizada e beligerante, que exigia um pacto social entre capital e trabalho. E isso garantia, na realidade, por certas décadas, uns salários que acompanhavam, de um modo geral, o crescimento e a produtividade do PIB. Quer dizer, tanto a produtividade como o PIB cresceram e, ao mesmo tempo, os salários acompanharam e, portanto, a sociedade era capaz de consumir e elevar seu nível de vida e garantir seu bem-estar social. Isso mudou drasticamente a partir da década de 90, quando o capital financeiro global assumiu a hegemonia sobre o capital, sobre as economias nacionais do mundo e transformou praticamente o conjunto das relações socioeconômicas e políticas entre as nações e dentro das próprias nações entre o capital e o trabalho. Com o surgimento desse fenômeno da hegemonia do capital financeiro, apareceram uma série de contradições e antagonismos, basicamente baseados no endividamento dos setores produtivos e da população em geral ao endividamento financeiro aos bancos e as devidas consequências socioeconômicas. Por exemplo, endividamento das micro, pequenas e médias e até grandes empresas nacionais. Eles demitem trabalhadores, reduzem salários para manter seus lucros ou a geração de mais-valia. Ao mesmo tempo, a lógica do sistema precisa manter um crescimento da produtividade e do PIB para pagar os serviços da dívida crescente do próprio Estado. A consequência é que a sociedade enfrenta não só uma certa inflação, mas, sobretudo, a pressão sobre os salários, com endividamento geral dos indivíduos, da sociedade, de um modo geral, do trabalho, portanto, e gera uma sociedade que vive e compra a prazo. O próximo gráfico mostra claramente a fossa que se abre entre os salários e a produtividade nos Estados Unidos. Eu mostro esse gráfico, mas ele vale em grande parte para todas as economias do mundo. Aqui você vê perfeitamente como já a partir da década de 70 e 80 começa uma separação muito nítida entre, de um lado, a produtividade do trabalho e a remuneração do trabalho. A consequência é clara de que isso reprime a capacidade da sociedade em consumir, mas ela aumenta, portanto, por outro lado, ela aumenta a produtividade e, portanto, a quantidade de produtos disponíveis. No caso do Brasil, tenho aqui um gráfico que mostra o crescimento do PIB e a relação com o salário mínimo. Aqui também nós temos uma área interessante que mostra que, na realidade, foi na época do Getúlio Vargas que o salário mínimo foi o mais perto do PIB. Quer dizer, o PIB per capita relacionado ao salário mínimo
foi o mais alto. Imagino que nessa época os salários foram praticamente tiveram na maior força de compra, talvez. Finalmente, nós temos o domínio político e econômico do capital financeiro sobre o PIB, sobre o PIB, inclusive das economias no mundo todo. Então, os estados nacionais ficam cada vez mais endividados e a parcela maior do seu PIB está sendo gasto em juros e amortizações da dívida. Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico que mostra a situação no Brasil alguns anos atrás, onde você vê claramente, hoje, por exemplo, já deve estar em torno de 50%, quer dizer, 50% da riqueza que o país gera está sendo utilizado para os serviços da dívida e do endividamento da nação. Enquanto todos os outros setores dos gastos sociais têm que ser adaptados e reajustados cada vez mais a essa parcela crescente do PIB. Tem uma outra coisa que não podemos aqui entrar em detalhes, é a famosa independência dos bancos centrais e a lei da responsabilidade fiscal, que na realidade garante principalmente exatamente que a economia nacional garante a liquidez e garante o pagamento dos juros e dos serviços da dívida. Então, essa que é uma coisa que o Banco Central tem que garantir, enquanto há uma lei da responsabilidade fiscal em relação a essa questão, não há nenhuma lei de responsabilidade fiscal em relação aos outros gastos. Então, isso obviamente é um outro fator muito importante da economia global do século XXI. Isso é acompanhado pela repressão generalizada a organizações trabalhistas, a desindustrialização, privatização e venda do patrimônio público em setores estratégicos, recursos hídricos, minérios e energia está sendo privatizado ou vendido para companhias internacionais. Quer dizer, os países, porque isso não é uma questão simplesmente do Brasil, os países estão sendo basicamente desmontados, o patrimônio privatizado para fazer a caixa e garantir dessa forma exatamente aquela parte aqui na amarela da grande pizza econômica do PIB, que são os serviços da dívida e das dívidas do Estado. Bom, essa situação tem consequências econômicas e políticas profundas na sociedade. Por exemplo, se o setor político e os governos não têm mais condições de efetivamente determinar o rumo do desenvolvimento econômico, é óbvio que nós assistimos a um processo de sequestro da democracia. Isso se mostra em vários aspectos. Primeiro, a classe política eleita, ela perde sua capacidade de determinar a política de desenvolvimento econômico, se tornou refém do sistema financeiro hegemônico. As eleições perdem seu sentido democrático porque a classe política perde a moral e o respeito da sociedade. A corrupção se torna global e sistemática, ou seja, sistemática e sistêmica. A classe política é submetida a uma imensa pressão de tentações e de poderosos lobbies, e a corrupção, de uma certa forma, começa a se tornar um fenômeno absolutamente intrínseco à política, à ação política. Então, você tem ao mesmo tempo, por outro lado, no plano mais político, você tem o surgimento de partidos e movimentos de direita e neofascistas. A ideologia do neoliberalismo, baseado no individualismo exacerbado
essa ideologia de todos contra todos e só o indivíduo forte que consegue sobreviver sozinho, se torna a base moral de uma sustentação das medidas econômicas. Quer dizer, o neoliberalismo econômico, tá? Ele tem uma ideologia, e essa ideologia é intrinsecamente de direita. E nas suas formas mais elaboradas, você pode dizer assim que tem características neofascistas. Então é importante ver que o surgimento de ideologias autoritárias e neofascistas são a embalagem sociocultural e política da economia neoliberal. Isso é uma coisa profundamente importante que nós temos que refletir, ou seja, não podemos pensar que o surgimento da direita é independente do surgimento do neoliberalismo e das medidas de austeridade e de toda essa onda neoliberal que aconteceu no mundo depois da década de 90 do século passado. Isso são coisas extremamente diretamente ligadas entre si. Então, o ideário do desenvolvimento sustentável enfrenta, portanto, um complexo espectro de problemas e obstáculos nesse contexto geopolítico mundial do século XXI. Para mencionar alguns desses problemas, a primeira é a superestimação dos acordos internacionais assinados por representantes dos governos, quando, na realidade, os representantes dos governos na ONU, quando assinam esses acordos, o verdadeiro poder político de implementar esses acordos é muito limitado, porque os verdadeiros donos do poder econômico, eles não estão reunidos na ONU, eles estão reunidos em Davos, na Suíça, ou em outros níveis de reuniões onde a sociedade global, ela não participa. Lá se tomam as verdadeiras decisões onde o mundo vai. Então, é claro que os acordos estão sendo discutidos, negociados até um mínimo de um compromisso possível para que ninguém se sente pisado nos pés, tá entendendo? Que ninguém se sente intimidado. Os poderes políticos, os governos mais poderosos, eles, de uma certa forma, impõem um caráter minimalista a esses acordos, e mesmo assim, esses acordos têm relativamente pouco efeito real. Depois, a gente tem que analisar também, verificar até que ponto o movimento a favor do desenvolvimento sustentável subestimou a questão política dessa luta e o verdadeiro caráter da democracia formalista, ou também, como alguns dizem, democracia burguesa que a gente vive. Ela tem grandes limitações e a sociedade, geralmente, nas eleições e nessa participação democrática, é um formalismo muito superficial, onde a sociedade muito pouco participa em decisões econômicas, ou seja, o processo democrático ele não permite à sociedade efetivamente participar em decisões econômicas. E se você olha para o fundo do ideário do desenvolvimento sustentável, a economia é a base do problema que nós temos que enfrentar e resolver. Finalmente, um outro ponto interessante é o idealismo, a polêmica entre conservação dos recursos naturais, dos recursos do planeta, e o uso sustentável dos recursos naturais. Quer dizer, como você compatibiliza conservação e uso desses recursos ao mesmo tempo.
é um idealismo muito significativo que se vê em muitos movimentos ambientalistas que não percebem que há uma contradição, um antagonismo intrínseco nessa questão que não está sendo resolvido. Depois nós temos um problema da transformação dos ONGs e de muitas organizações de ajuda aos países chamados subdesenvolvidos na época, que originalmente surgiram com a bandeira do desenvolvimento sustentável, se submeteram aos interesses das fontes de financiamento. Porque o que é a realidade de uma ONG? Ela precisa de financiamento para que ela possa sobreviver como instituição, com gente que vive disso, que tem emprego nos ONGs. Então, as fontes de financiamento têm cada vez mais influência e poder político sobre os ONGs. Então, é muito fácil você ter uma quantidade enorme de ONGs que, apesar das excelentes e boas intenções e da necessidade da sua existência, não podem ser independentes dos interesses das fontes de financiamento. Quem paga, manda. E, finalmente, esse movimento para um desenvolvimento sustentável nunca desenvolveu um projeto de economia política. Ou seja, o que muitos autores chamam isso de desenvolvimento sustentável, uma ideia sem teoria. Então, a economia política, ou a construção de um projeto de economia política para um desenvolvimento sustentável, muito provavelmente vai ser a próxima grande tarefa desse movimento e desse ideário para que ele possa efetivamente se transformar cada vez mais em passos concretos de transformação.